Olá, boa noite. Bem-vindos. Um grupo de estudantes manifestou-se hoje em frente ao magistério Mutuiacavela, aqui em Luanda. Os alunos não concordam com os resultados dos exames de acesso feitos recentemente. Segundo eles, não refletem transparência. Educação para todos é o grito de socorro dos candidatos a vagas na Escola de Formação de Professores Magistério Mutuiacavela. Na manhã desta quarta-feira, os candidatos apresentaram seu descontentamento, alegando injustiça no tratamento que se deu na correção das provas. Listas saíram na quinta-feira. Sexta-feira nós estávamos cá, não concordávamos todos. Por quê? Porque há um número exorbitante de pessoas que reprovaram. Por exemplo, há especialidades como pré-escolar, que mais de 100 pessoas fizeram o teste e nessas mais de 100 pessoas ninguém aprovou, nenhuma única. Fomos até o Enfoque e o Enfoque disse que não, as vossas provas estão a ser corrigidas. E nós perguntamos como é que as nossas provas estão a ser corrigidas se ali já tem pauta, nós já reprovamos, isso é inadmissível, não concordamos com isso. E agora estamos aqui a ver no ensino pré-escolar, já tem a lista dos estudantes que passaram, que aprovaram e que constituíram a sala. Estamos a ver ali mais de 20 alunos no pré-escolar que todo mundo reprovou, como é que isso é possível? Isso é inadmissível. Matemática, eu senti a prova que eu bati mesmo, mas eu vim encontrar 7, eu acho que venderam a minha nota, eu não sei como, e também está cometendo muita injustiça conosco, porque tem muitas vagas e só apenas aceitaram 2 alunos em Matefísica, no curso de Matefísica, e tem escassez de vagas. O meu esforço que eu fiz, as minhas capacidades não foram de acordo com as notas que me meteram. Língua portuguesa meteram-me que eu tive 13. Matemática meteram 12, eu acho mesmo uma injustiça. O ano passado eu já testei nessa escola e infelizmente também não consegui. Esse ano novamente vou ficar aqui em casa, Há alunos que em matemática tiveram 18, em física 16, mas porque em português teve 9, 8, será que não pode ser admitido? Se nós sentarmos bem em nossas casas, ou mesmo aqui onde estamos, fazer um cálculo, a divisão das 3 disciplinas ou das 2 disciplinas, tem muitos alunos aqui que têm positiva, 12, 13, mas por que não ser admitido? O que é que está a acontecer? A direção da escola reuniu a porta fechada com os representantes dos candidatos para os devidos esclarecimentos. Tivemos uma conversa com a subdiretora e ela informou-nos que o que aconteceu é o seguinte: nos anos anteriores, nos critérios de seleção, eles davam maiores percentagens às cadeiras nucleares de cada curso. Só que para este ano surge um decreto, que é o decreto 73/23 de 9 de agosto. Esse decreto diz que só podem ser admitidos os alunos que tiram positiva em todas as disciplinas a que foram submetidas ao teste. Pelo decreto apresentado, infelizmente, lamentamos porque houve alunos que tiraram 20 a matemática. Esses alunos aqui poderiam, pelo menos, ser bem aproveitados. Mas, infelizmente, não teremos chance. Eu, pelo menos, antes de entrar em contato com esse decreto, ainda tinha esperança. Mas, pelo que fomos informados, não haverá mesmo bom senso por parte da direção. A nossa equipa tentou contactar a direção da escola, mas sem sucesso. Há reações em torno das medidas de proibição anunciadas nesta terça-feira pelo Governo Provincial de Luanda. São medidas que restringem a circulação dos mototaxistas e camionistas e que estão também baseadas na prevenção de acidentes de viação. Para quem deseja chegar em zonas de difícil acesso ou escapar do trânsito automóvel nos centros urbanos, a atividade de mototáxi em Luanda tem sido a solução. O Governo Provincial de Luanda anunciou um pacote de medidas que prevê restrições no horário de circulação de veículos pesados de mercadoria e no acesso de mototaxistas a determinadas vias. Alguns cidadãos são a favor dessas medidas, outros nem por isso. Acho que é uma medida muito boa, né? Visto que muitos dos acidentes que têm vindo a acontecer nas nossas vias, na sua maioria acontecem por causa dos motoqueiros. Muitos desses motoqueiros que não têm habilitações necessárias para a mesma profissão, né? Muitos dessa profissão de mototáxis sem terem a documentação necessária, sem muitos não saberem nem conduzir uma moto.
E penso que, bem, vai ajudar muito, mas também vai prejudicar muito, porque sabemos que muitos dos jovens hoje têm esse serviço como seu ganha-pão. A moto é muito necessária, por quê? Porque nos facilita em muitos sítios, o trabalho, a escola. Tem pontos onde o táxi não chega, a moto chega. Ali é um suporte que é complicado, para de evitar a moto circular é muito complicado. E algumas vias é muito complicado. Então por isso, pelo nosso governo, que tem que ver esse caso. Os mototaxistas que trabalham diariamente pela Avenida de Olinda Rodrigues e Estrada Nacional 203 estão insatisfeitos com a norma. E a maioria do povo se inclinou nessas situações que fazer um serviço de mototáxi é a única chance. Você pode ir numa empresa privada, não vão te aceitar sem você fazer o serviço de mototáxi. É o sustento para nós. Vivemos disso. Esse é o nosso ganha-pão diariamente. Eu pago o colégio dos meus filhos com isso. 50% de todos os jovens da cidade de Luanda, todos são desempregados, têm que levar no mototáxi, Senhor Excelência. Vamos respeitar, Senhor Excelência. O presidente da Associação de Mototaxistas de Angola, o Mangola, disse que estão preocupados e apelou à serenidade dos colegas. Na verdade, nós recebemos essa informação com muita preocupação, porque os mototaxistas encontraram nesta atividade um emprego para eles. Portanto, hoje há muita gente que estava desocupada, não é? Mas que por esta atividade hoje então conseguem obter o pão do seu dia a dia. Muitos deles têm famílias, têm informações por custearem. E esta medida do governo de proibirem mototaxistas a circularem, quero deixar aqui um apelo aos colegas mototaxistas, dizer que nessa altura devemos manter a calma. A interdição estende-se também à circulação de veículos pesados de mercadoria, que estabelece o período das 21 às 5 horas da manhã de segunda a sexta-feira e das 12 às 5 horas de sábado e domingo. Ainda é visível a circulação de transportes pesados fora do horário estabelecido. Sem gravar entrevista, a Polícia Nacional garantiu que o dia de hoje serviu para sensibilização. Atualizações sobre o petróleo, que continua na escala de valorização. As contas crescem a nível das negociações. Pela primeira vez, em 2023, o barril de Brent superou a barreira dos $90. A cotação do petróleo Brent terminou nesta terça-feira no mercado futuros de Londres em alta, com o barril a rondar acima dos $90 pela primeira vez em 2023. O anúncio de que a Arábia Saudita vai prolongar os cortes de produção até o final do ano impulsionou o preço do barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas para entrega em novembro. Angola pode aproveitar este diferencial para fazer uma verdadeira aposta naquilo que são derivados do petróleo. Nós temos de passar não só a vender a matéria-prima e começar a comprar os derivados, mas também apostarmos em derivados. Porque por esta via podemos agregar maior valor à produção e com isto gerar maior receitas. Podemos nos tornar autossuficientes e podemos começar também a exportar e daí também termos ainda mais divisas para a nossa economia. Também podemos fazer uma verdadeira aposta do ponto de vista de parcerias estratégicas, porque nós temos empresas, países com know-how gigantesco, e que com essas parcerias estratégicas nós podemos então capacitar também os nossos irmãos angolanos. A Rússia anunciou que vai prolongar até o final deste ano a redução adicional voluntária de 300 mil barris por dia das suas exportações de petróleo. A Arábia Saudita, por sua vez, havia anunciado a extensão do seu corte voluntário de 1 milhão de barris de petróleo diários até o final de dezembro. A manutenção dos cortes na produção e na exportação de petróleo por parte da Arábia Saudita e da Rússia tem implicações econômicas significativas. Hoje, a Arábia Saudita e a Rússia são os maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Assim, suas decisões em relação à produção e exportação de petróleo
tem um impacto significativo nos preços globais de petróleo e nas economias dos outros países também produtores e não produtores. Se essa tendência nos cortes se mantiver, então poderemos assistir a um aumento dos preços nos próximos dias. E para o dia de hoje, o Brent, que serve de referência às exportações angolanas, terminou o dia a rondar os $90,33. Cimeira Africana sobre o Clima, fecho e balanço de Angola. Em destaque. Mais à frente, agora o primeiro dia de trabalho do Presidente da República em Malange. O chefe de Estado cumpre na região uma agenda de constatação da atividade produtiva que começou hoje na fazenda Lutete, um gigante de produção destacado em Cacuzo, numa área de 5.000 hectares preparados para a produção de milho e feijão. O helicóptero que transportava o Presidente da República aterrou no perímetro da fazenda Kizenga Lutete por volta das 10h20. Logo à chegada, João Lourenço recebeu explicações detalhadas sobre o projeto focado na produção de cereais. Para além da nossa atividade produtiva de formação e de incubação de novos agricultores, nós também participamos na inserção das famílias da região aqui. Estamos a preparar, nesse momento, 840 hectares, onde vamos assentar as famílias que estão dispersas pela área. Nós vamos preparar a terra e, por via do apoio da campanha agrícola, o Ministério vai fornecer as sementes, os adubos, e nós vamos dar assistência técnica para que eles se assentem. A fazenda Kizenga Lutete é gerida pela Gesterra, empresa pública afiliada ao Ministério da Agricultura e Florestas. Depois de ouvir atentamente as principais informações do projeto, o Presidente participou de uma visita guiada e passou pela área de retenção da água que serve para a irrigação dos campos da fazenda. E por falar em irrigação, a direção da Gesterra pediu ao titular do Poder Executivo que se faça no Polo de Desenvolvimento de Capanda a construção de um sistema idêntico ao do CAFO no Cunene, tendo como base de justificação a potencialidade da localidade para a produção agrícola. O potencial em terras produtivas que essa região tem permite tornar-se numa das regiões mais produtivas de Angola, para não dizer de África. E se nós tivermos um aproveitamento sustentável dos recursos hídricos que ela tem e tendo o potencial elétrico que também tem, é possível sim transformar essa área numa zona de produção de alta produção e de alta produtividade. A necessidade de aproveitarmos a construção de um canal é para permitir que tenhamos nesta região terras irrigadas e que possam produzir produtos de alta qualidade, produtos exportáveis e fundamentalmente com resultados exponenciais em termos do que aquilo que se produz hoje. Como sabemos, a água é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cultura, porque podemos ter boa semente, podemos ter boa água, podemos ter boa terra. Se não tivermos água em quantidade e disponibilidade suficiente, não conseguimos obter altas produtividades. No local, o João Lourenço testemunhou o início do processo de lançamento das sementes à terra para a nova época agrícola. O Presidente foi também informado sobre a cooperativa agropecuária composta por cerca de 50 jovens recrutados no Instituto Médio Agrário e que recebem apoio da Gesterra. Os jovens que trabalham no campo não tiveram dúvidas em afirmar que a agricultura é a garantia para a sustentabilidade das famílias e do país. A agricultura é o que alavanca o país, no momento é o que alavanca o país, e que deve ser muito bem apostada em função de também colocar alguma comida nas nossas mesas, né? Tenho colocado comida boa, educação para a minha família e algumas coisas mais. Precisa acreditar e apostar na agricultura, porque é rentável, a agricultura dá certo, é um negócio que não fale, só depende de ti e de Deus. Agora, a ronda feita pelo governador da província de Luanda, que passou hoje por locais que carecem de intervenção pontual,
neste período chuvoso. Falamos das zonas mais propensas a inundações, bairros com dificuldades de escoamento de águas e algumas valas de drenagem. Segundo o governador Manuel Homem, o que se pretende é contornar os problemas habituais que são causados pela chuva. A época chuvosa para o país, em particular para Luanda, tem sido um calcanhar de Aquiles para quem dirige. Para se evitar cenários como inundações, foram construídas bacias de retenção para acolherem as águas das chuvas. Apesar dessa solução, há ainda quem não esteja tranquilo, como é o caso destes senhores que vivem perto da bacia de retenção Joaquim Nissumbe e Sanzala, em Viana e no Patriota. Este não tem capacidade para receber nada. Talvez, com que a projeção que eles fizeram, que vai levar a água até lá, próximo do Capalanca, para aquela vala, pode minimizar. Mas esse não. Vamos ver o percurso. Vamos esperar para ver no verdadeiro sentido. Quando isto está enchente, você vê essas casas, não tem mais ninguém. Os anos passados tem sido uma situação muito constrangedora aqui, perante as casas que os munícipes vivem aqui à beira a vala, com concernente à água que vem de lá de cima do Patriota. Tem inundado casas e tem havido mortes. De facto, conforme nós vejamos essa casa aqui partida, teve um jovem aí que foi gravemente no hospital geral. Com o surgimento da época chuvosa, são várias as preocupações do governo provincial de Luanda no escoamento das bacias de retenção a nível da capital do país. O governador de Luanda, Manuel Homem, fez uma ronda a nível da capital entre os municípios de Viana e Talatona e constatou o nível de progressão das obras de algumas bacias de retenção para o escoamento das águas residuais de algumas localidades. Nós, em Viana, identificamos primeiro o progresso das obras. As obras estão em curso. Apesar das dificuldades que ainda temos do ponto de vista financeiro de assegurar uma continuação regular destas obras, o que nos preocupa efetivamente é a capacidade de interligação das diferentes bacias. E como vimos, Viana está num território plano e o projeto de reperfilamento, de construção das bacias deve incluir sistemas de bombagem em alguns casos e noutros a necessidade de interligarmos as diferentes bacias. O dirigente aproveitou a ocasião para esclarecimento sobre as proibições aos mototaxistas e as vias alternativas a serem utilizadas. Precisamos garantir que a nossa província tenha um trânsito cada vez mais regulado, tenha mototaxistas e motociclistas que cumprem com as regras e que tenham seu espaço de atuação. O que nós estamos a determinar em relação à postura sobre as zonas de trafegabilidade dos mototáxis são as zonas principais, dos percursos principais da província de Luanda. Não estamos sequer a dizer que a atividade em si deixa de existir. Também não estamos a dizer que os proprietários de motociclos deixam de utilizar estas vias. Estamos a nos referir especificamente aos mototaxistas que podem continuar a exercer a sua atividade nas vias secundárias, nas vias terciárias, em todas as outras vias que não foram selecionadas na postura que foi publicada. Pois, e como prometemos, voltamos a Malange, mais concretamente o município de Cacuzo, onde o Presidente da República visitou hoje a empresa Biocom, a primeira do país a produzir e a comercializar açúcar, etanol e energia elétrica a partir da biomassa. E que tem as metas de produção redobradas para o presente ano. Estão projetados 120 mil toneladas. Biocom, gigante industrial angolano, localizado no município de Cacuzo, província de Malange. Com uma área de 40 mil hectares, a fábrica, inaugurada em 2014, é a primeira em Angola a produzir e comercializar açúcar, etanol e energia elétrica a partir da biomassa. A estrutura foi hoje visitada pelo Presidente da República, João Lourenço, que testemunhou a capacidade da unidade agroindustrial e acompanhou o corte da cana-de-açúcar. De 2023, comemoramos a nossa 10ª colheita.
um marco importante, tanto para a Biocon como para Angola. São 10 anos de produção contínua, que demonstram ser possível produzir localmente e com qualidade, e levar os nossos produtos a todos os lares angolanos. A estrutura, que é preenchida por uma vasta área de canavial, assume igualmente o compromisso na diversificação da produção nacional. O nosso desafio, que é o desafio que lançamos à Biocom, é que esse nível de produção possa aumentar, com o compromisso de incorporar mais agentes no canal de produção, especialmente aquelas comunidades que estão mais próximas da Biocom. Angola consome atualmente cerca de 300 mil toneladas de açúcar ao ano, das quais 40% são fornecidas pela Biocom. Ainda assim, outros desafios surgem pelo caminho, como é, por exemplo, as dificuldades logísticas de escoamento devido ao mau estado das estradas. Na última safra, a Biocom produziu cerca de 121 mil toneladas de açúcar. Apesar de ser um número animador, o foco da empresa continua a ser o aumento da produção, de forma a evitar o aumento no mercado e controlar a estabilidade dos preços. Aqui encontramos também histórias de superação. A mudança a 360 graus aconteceu com este jovem há 9 anos, quando conseguiu na Biocom o primeiro emprego. Eu trabalho na área industrial e o trabalho aqui tem sido dinâmico, eficiente e gosto de estar aqui. O sol também brilhou para este jovem. Quando eu entrei aqui ainda não sabia nada, mas dou graças a Deus, aprendi alguma coisa e a Biocom também tem um salário que estou conseguindo sustentar a minha família. Os meus filhos estão a estudar com o salário que eu tenho, dou graças a Deus. Já José, hoje é supervisor de armazéns. O armazém em si, o processo começa no empacotamento de 1 quilo, depois temos o empacotamento de 50 quilos e a seguir sai das esteiras que vocês estão a ver aqui, vem até a expedição, né? Nós fizemos expedição e fizemos arrumações, né? Nesse exato momento o processo está a acontecer, é o empilhamento. Deu coragem, né? O trabalho aqui como arreador na realidade não é fácil, não é fácil. Precisa empenho, precisa dedicação. E aliás, quando a gente vai na corrida para conseguir alguma coisa para a nossa família, tem que ter mesmo a entrega total. As mulheres também têm espaço na Biocom. Aqui eu entendo como é que se faz a secagem do açúcar, como é que se embala. Neste momento eu estou a estudar. Não sou formada, estou a estudar, mas graças a Deus consegui esse emprego. E aqui mesmo, nessa empresa, é onde me deu essa função que eu estou a exercer. Histórias como estas e outras fazem a empresa, que atualmente conta com mais de 3 mil colaboradores. No quadro da segurança alimentar, que é uma das frentes da Biocom, estão em curso estudos para a produção de grãos, nomeadamente o milho, o feijão e a soja, através do sistema de rotação da cultura com a cana-de-açúcar nas áreas de renovação do canavial. Estão de volta as notícias, outra vez boa noite. O núncio apostólico no Paquistão, Dom Germano Penemote, esteve hoje, no início da manhã, no Palácio e foi recebido em audiência pelo Presidente da República. Dom Penemote foi ordenado núncio em agosto último e foi acompanhado pelo núncio apostólico de Angola. O núncio apostólico em Angola, Dom Giovanni Gaspari, e o núncio apostólico no Paquistão, Dom Germano Penemote, foram recebidos em audiência conjunta pelo Presidente da República, João Lourenço. Dom Germano Penemote, ordenado núncio apostólico no dia 12 de agosto deste ano, na província do Cunene, disse que era um dever passar pelo Palácio Presidencial antes de partir para a sua nova missão. Como sabeis, eu fui nomeado núncio apostólico no Paquistão e a minha ordenação decorreu na cidade de Ungiva no dia 12 de agosto e era meu dever passar por cá para despedir-me do senhor Presidente. Digamos que foi uma visita de cortesia, porque estou a partir do país depois da minha ordenação para começar a nova missão. O sacerdote afirma que aguarda com expectativa a sua chegada ao Paquistão, pois será uma nova experiência no seu ministério. Vou muito com orgulho, não? Porque eu vou lá encontrar os meus irmãos do Paquistão. É um país novo para mim, mas isso faz parte da nossa missão como sacerdotes e missionários,
como enviado do Papa, vou com alegria, porque aí encontrarei o povo de Deus. O novo núncio apostólico da Igreja Católica no Paquistão, Dom Germano Penomote, disse que um dos seus principais objetivos será estreitar relações entre a Igreja Católica e o Estado Islâmico neste país do Médio Oriente. Como angolano, no sentido de que, mesmo se eu parto da pátria mãe, os angolanos estarão comigo e eu estarei com os angolanos. O núncio apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Giovanni Gaspari, foi ordenado com o título de arcebispo em 2020. A nomeação episcopal de Dom Germano Penomote o torna no primeiro angolano a ser nomeado pelo Papa para assumir esta função. E encerrou a Semana Africana sobre o Clima, que teve lugar em Nairobi, no Quênia, com debates focados nas políticas de gestão ambiental face ao quadro de alterações climáticas. Foi assim, bem ao estilo africano, que encerrou a Cimeira Africana sobre o Clima 2023, que decorreu de 4 a 6 de setembro em Nairobi e que juntou mais de 20 chefes de Estado e de governo africanos, líderes mundiais e cerca de 20 mil participantes. Angola marcou presença com uma delegação encabeçada pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, que representou o presidente João Lourenço. Hoje, os chefes de Estado e de governo africanos, na primeira plenária, fizeram um resumo sobre os planos do continente para a Conferência das Partes, COP28, no Dubai. E na segunda plenária, na sequência da reunião de alto nível, foi feita a adoção pelos Estados-membros da Declaração de Nairobi. At the summit, we also made it clear. Na Cimeira, deixamos claro que estamos conscientes da configuração injusta dos quadros institucionais multilaterais que perpetuam e colocam as nações africanas em desvantagem através de financiamentos que afundam as nossas economias na armadilha da dívida e dos recursos necessários para mitigar e adaptar-se em resposta às alterações climáticas. Precisamos investir na transição energética e facilitar a industrialização para criar empregos, riqueza e reduzir as desigualdades. A declaração hoje adotada pelos chefes de Estado e de governo africanos, na presença de líderes globais e representantes de alto nível, tem cerca de 54 pontos. Entre eles, consta o apelo à comunidade global para que haja com urgência na redução das emissões para alinhar com as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Honrar o compromisso de disponibilizar 100 milhões de dólares em financiamento climático anual, como prometido na Conferência de Copenhaga há 14 anos. A declaração estabelece ainda a Cimeira do Clima em África como um evento bienal convocado pela União Africana e organizada pelos Estados-membros. Recordo que a Declaração de Nairobi vai servir como base para uma posição de África no processo global de alterações climáticas até a COP28. E Angola, que neste sentido defende parcerias globais justas e inclusivas, esteve representada no evento pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que considerou positiva a participação do país neste evento que valeu para a partilha de experiências de valor para o futuro sustentável. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, participou na Cimeira Africana sobre o Clima, que decorreu em Nairobi, capital do Quênia, em representação do presidente João Lourenço. No final da Cimeira, Esperança da Costa fez o seguinte balanço. Foram temas principalmente aflorados a questão da transição energética, que Angola defende uma transição energética justa, segura e sustentável para o não empobrecimento das nossas economias. Depois, a grande questão ligada à conservação da biodiversidade, a necessidade de criação de maior resiliência, maior adaptação às nossas comunidades e, sem dúvida, a grande questão ligada à transformação dos sistemas alimentares, onde se defende que haja maior desenvolvimento e cooperação no âmbito tecnológico para financiar tecnologias agrícolas mais modernas, inovadoras, gestão de pragas
agrícolas de forma integrada, de modo a aumentar a produtividade. O propósito final é exatamente atingirmos a segurança alimentar com a produção de mais alimentos que consiga responder às necessidades das nossas populações africanas. Para além da captação do investimento externo, Angola defende a mobilização do investimento interno para dinamizar a economia verde. Nós tivemos aí vários parceiros de apoio ao desenvolvimento que declararam montantes que devem estar disponíveis para os países, mas o acesso efetivo a este financiamento costuma, de facto, impedir que este financiamento chegue aos diferentes países. E essa reunião, este consenso no novo paradigma é exatamente para definir também o mecanismo. Durante a sua participação na cimeira, em que discursou na presença dos chefes de Estado e de governo africanos e líderes globais, Esperança da Costa interveio num painel sobre investimento em transformações alimentares em África. À margem da cimeira, a vice-presidente manteve encontros com o presidente do Quênia, William Ruto, a quem fez a entrega de uma mensagem do presidente João Lourenço. Aproveitamos o momento para traçar alguns aspectos ligados à nossa colaboração bilateral, sobretudo aflorar questões ligadas à necessidade de uma mobilidade mais célere na área dos transportes, portanto, entre Angola e o Quênia, e também a necessidade de trocas comerciais mais efetivas entre o nosso empresariado angolano e o empresariado queniano. E também manteve encontro com a presidente da República Unida da Tanzânia, Samia Suluhu, com quem abordou sobre o empoderamento da mulher e questões climáticas. Feira Tecnológica do ITEL, projeção da 14ª edição. Em destaque. Por enquanto, a atualidade internacional, a OMS alerta para o aumento de mortes por Covid-19. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional que acontece a seguir, com o desenvolvimento da Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Assim que nos acompanha, boa noite. A Organização Mundial da Saúde alertou que estão a aumentar as mortes por Covid-19 na Ásia e no Médio Oriente. A instituição referiu, por outro lado, que estão a aumentar também os internamentos por Covid na Europa e afirmou que muitos países deixaram de fornecer os dados sobre a doença. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que o aumento de mortes e hospitalizações por Covid é a prova de que a doença chegou para ficar e, por isso, são necessárias ferramentas para o seu combate. Confira a seguir outras notas internacionais. Mais de 5 milhões de pessoas foram deslocadas desde o início do conflito no Sudão, de acordo com a Organização das Nações Unidas para as Migrações. O conflito, que desde abril opõe o exército militar às forças paramilitares, deslocou internamente mais de 4 milhões de pessoas e provocou a fuga para países vizinhos de mais de 1 milhão de pessoas. Segundo a Organização Mundial para as Migrações, o país tem enfrentado escassez de medicamentos necessários, especialmente para as pessoas com doenças crónicas. Alguns pacientes sofreram complicações como amputações. A insuficiência de suprimentos médicos, incluindo seringas e soluções, também interrompeu procedimentos laboratoriais e pequenas cirurgias. Subiu para 28 o número de mortos na sequência das chuvas que afetam os estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O número consta do novo balanço apresentado hoje pelas autoridades, numa altura em que um ciclone extratropical atingiu a região, causando inundação de casas e enchentes de rios. Os moradores e as equipas de resgate estão a recorrer a barcos para se poderem deslocar em meio às enchentes. O governo federal do Brasil anunciou algumas medidas para responder ao desastre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que o seu governo fará o que for necessário para salvar as pessoas destes problemas. O governo do Reino Unido vai declarar o grupo Wagner uma organização terrorista. Este facto vai tornar ilegal a associação ou apoio ao grupo, de acordo com o Ministério do Interior do Reino Unido, que, através de um comunicado, refere que um projeto de ordem que deve ser apresentado ao Parlamento permitirá que os bens do Wagner sejam classificados como propriedade terrorista e apreendidos. Os cidadãos que violarem a lei antiterrorista poderão enfrentar até 14 anos de prisão ou multas acima dos 5.800 euros.
A ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, destacou que Wagner é um grupo violento e destrutivo, cujo trabalho feito na Ucrânia e em África constitui uma ameaça à segurança mundial. A previsão é que a ordem em causa entre em vigor no dia 13 de setembro. O primeiro-ministro chinês Li Qiang disse nesta quarta-feira que é importante se opor a uma nova Guerra Fria ao lidar com conflitos entre países. Li Qiang fez esta afirmação durante a cúpula anual da Associação de Nações do Sudoeste Africano, que decorre em Jakarta, capital da Indonésia, onde líderes mundiais se reúnem em meio a rivalidades geopolíticas. O diplomata chinês disse que os países precisam lidar adequadamente com as diferenças e disputas. Está contada a atualidade internacional. Kina Simeão, boa continuação. Obrigada, Janete. Boa noite. Boa noite. Também a Janete. Ora, o ITEL, Instituto de Tecnologia de Informação, prepara a feira tecnológica que Luanda acolhe a partir da manhã. Com foco na apresentação de soluções tecnológicas que, segundo a organização, estarão mais voltadas à segurança rodoviária. Mais de 80 expositores vão participar da 14ª edição da Feira de Inovação Tecnológica do ITEL, FIDITEL, que está agendada para os dias 7, 8 e 9 deste mês. A organização garante que este evento anual promete ser uma plataforma empolgante para explorar as mais recentes inovações tecnológicas e o papel delas na promoção da segurança rodoviária. Vamos ter aqui, por exemplo, um projeto que simula toda a escola de condução de forma virtual e vão poder presenciar isso em loco. Foi todo desenvolvido por nossos estudantes. Vamos ter projetos aqui na área da inteligência artificial, que é um setor que está muito em voga atualmente no mundo todo. Os alunos vão apresentar durante esta feira tudo o que aprenderam em matérias ligadas à multimédia, eletrônica e telecomunicações e informática durante o processo de ensino e aprendizagem aqui no Instituto de Telecomunicações e Tecnologias de Informação. É um dos objetivos que esta feira tem, de criar esta ponte entre os nossos alunos finalistas e o setor empresarial. Portanto, poderão aqui sair acordos, poderão aqui sair contratos, poderão se calhar aqui sair também vendas de produtos ou de projetos que os nossos alunos estarão a expor. Com transmissão ao vivo para mais de 10 mil pessoas nas redes sociais, a estimativa é de ter presencialmente 4 mil visitantes. São 16 projetos para o curso de Eletrônica e Telecomunicações, 12 projetos para o curso de Informática e 12 projetos para o curso de Informática e Sistemas de Multimídia. Serão apresentados mais de 40 projetos inovadores, 10 startups promissoras e com oferta de 5 minicursos para aprimoramento de habilidades. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã, mesma hora. Continuação de boa noite. Boa noite.